Tiagão, fala comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma esperança que no sábado, às 9h30, contra o Flamengo, o Vasco tenha condição de empatar esse jogo? Eu disse empatar! Poxa, faz isso não. Faz uma pergunta dessa não. Claro que não, cara. Sem esperança nenhuma. Posso exercer aqui o meu lado ator, um diálogo com uma pessoa, um torcedor que não acompanha o Vasco. E aí ele me pergunta, e aí, como é que tá, Thiagão, Vasco? É um time de posse de bola? Não. Poxa, Thiagão, mas é um time que se defende bem. Joga com 3 volantes, né? Também não. Ah, não, mas calma aí, Thiagão. Peraí. Qualquer time que não tenha investimento, que não tenha qualidade, que não tenha absolutamente nada, joga no contra-ataque fechadinho atrás da linha da bola e, né, contra-atacando ali com jogadores de velocidade. O Vasco joga assim. Também não. E aí, sabe o que machuca mais, cara? É os vascaínos que tem bola de cristal. Eu avisei, eu te falei, aí tu fica aí e tal. Porra, faz isso não, tu avisou, porra. Porque assim, cara, eu acho que o entendimento geral do vascaíno é que a gente não tem time pra brigar na parte de cima da tabela, pra chegar, né, longe nas competições. A gente fica aqui com uma certa esperança do time encaixar, né, dos reforços, que não chegaram, né? Mas você chegar e falar que você esperava, tá vendo? Eu avisei, avisou. Nenhum que o Vasco ia jogar desse jeito contra a Volta Redonda, Sampaio Correia. Por que não avisou isso? Nem você, né, que gosta de tem bola de cristal, tu fala uma coisa dessa. Está assustando. Está assustando. Eu nunca pensei que nesse ano de 2025, com jogadores, né, como Paulinho voltando, Jair, Tietê, Felipe Coutinho, Piton, PH, Verrete, o Vasco ia performar pior que 2020, 21, 22, 23, 24 também. Então assim, você que tem bola de cristal, você não avisou. Não avisou não. Para de graça. Tá no mesmo barco que eu, sofrendo. E sábado tem um clássico que, sinceramente, esperança zero. Mas nesse vídeo, ele tá bom pra gente debater, né? Porque tem muita coisa acontecendo. Tem a situação do GB, que foi vendido lá pro Fenerbahçe, mas não foi, tá lesionado. Tem o Felipe passando a mão na cara, da cabeça, e meu Deus do céu, que time horroroso dentro de campo, que time horrível que eu ajudei a montar. Tem o João Vitor batendo boca com o torcedor, né, ali após o final da partida, e algumas opiniões aqui pra gente debater também em relação até visando o clássico de sábado, né? Vou trazer aqui o Paulo Nunes, bem interessante pra gente resenhar. O Zupac, eu achei muito engraçado ele falando na ESPN que é insuportável ver o Vasco jogar. Você imagina pro vascaíno, Zupac, você imagina pro vascaíno. Tem aqui também o vascaíno Fernando Campos, da ESPN, e eu quero trazer aqui 2 respostas do Fábio Carilli, como eu disse, né? Pra gente já projetar o jogo contra o Flamengo. Eu vou pegar aqui o banco do Vasco também, que é difícil, cara. Eu sei que tem algumas coisas pra gente pontuar em relação ao trabalho do Carilli. Tem sim, mas não é nada fácil, tá? Não é nada fácil, então chega aí, família vascaína. Sei que não é o momento, mas dá aquela força aqui para o nosso trabalho. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá. Seguindo aqui a nossa resenha, para falar sobre a situação do GB. Ontem, né, a gente foi pego de surpresa, né? Em relação a esse atleta que estava sendo vendido para um time turco. E esse time é o Fenerbahçe. E tá aqui, né? Ele ia ser vendido por 3 milhões de euros, né? Eu acho que daí cerca de 17 milhões. Eu não sei se teria metas, alguma coisa para aumentar esse valor. Eu vi o Garoni, né, criticando os valores, porque ele pontuou lá, né? Como é que pode o Vasco pagar? O Vasco queria pagar 7 milhões de euros, que eu acho que dá aí 41 milhões de reais, um jogador de 30 anos, que é o Bruma, e vai vender o GB por 17 milhões de reais. Cara, sinceramente, eu prefiro não entrar nessa questão, porque aí é muito complicado, entender o talento do jogador, né? O Vasco também não consegue chegar longe, assim, nas competições, e esse jogador ser importante. O GB, poxa, vem de uma grave lesão. Tem muita coisa, assim, pra, né, você analisar. De repente, que segura o jogador, espera ele render, ajudar mais no profissional, e aí pedir um valor melhor, ou vende logo, você está numa situação financeira difícil. É muito complicado, e isso é um problema que o Vasco tem de longa data, né? O Vasco não vende bem seus atletas por vários motivos. Por exemplo, e eu não sei se é uma questão de talento e tudo mais, eu estava vendo agora há pouco, eu acho que a Lohan, cara,
Me corrijam aí se eu estiver errado. O Flamengo tá vendendo ele pro CSKA por 8 milhões. Jogador de 20 anos também, eu acho. Por 8 milhões de euros. Cerca aí de 47 milhões. Olha a diferença. 30 milhões a mais que o GB. Então tem muita coisa. Parte financeira, é um time organizado. Vem aqui com merreca, eu não vou vender. Então aumenta, sabe? É muita coisa, eu prefiro não entrar nessa questão. Mas o ponto é que deu merda, né? Tá na tela para vocês uma informação que vem diretamente da Turquia. De acordo com a imprensa turca, uma lesão foi detectada na perna direita do atacante GB, com quem Fenerbahçe chegou a um acordo. O jogador precisa de cirurgia, que deixaria fora de combate por 8 a 10 meses. Fenerbahçe decidiu cancelar o contrato do jogador porque ele não conseguiu passar nos exames. E aí, né, a galera que cobre o Vasco lá no Instagram, o Plantão Vascaíno, tava vendo essa postagem aqui, tá achando isso meio estranho, porque no dia 7/2, né, recente, o jogador apareceu treinando aí na Vasco TV, finalizando e tudo mais. Ele até brinca aqui o que machucou no avião. E aí, família, deu merda essa negociação. O Vasco vai ficar sem dinheiro. Para alguns, Thiago, vende, que é fraco. Já vi muita gente falar que o GB é horroroso aqui, depois daquelas atuações no início do Campeonato Carioca. Para outros, vai falar, tá bom, o jogador vem, se recupera, vai fazer a cirurgia aí e futuramente torcer para que ele possa nos ajudar. E aí, claro, né, ajudando mais, contribuindo mais, de repente o Vasco pode receber, né, um valor melhor por esse atleta, família vascaína. Muito engraçado, né? Uma bagunça generalizada aí envolvendo o Vasco nesse momento. Eu queria destacar aqui também, rapidamente, para a gente entrar nessa questão que eu já vou colocando aqui, né? A galera falando, para a gente debater em cima das opiniões do Zupac, Paulo Nunes, Fernando Campos. Mas me chamou a atenção, já, né, tinha visto isso, mas a galera tá destacando novamente, né? Que o Jean Davi, ele foi vetado 3 vezes pelos scouts do Vasco, mas aí, né, na gestão Pedrinho, Marcelo Santana e Felipe, eles liberaram a contratação desse atleta. Que me assusta, tá? Que me assusta, porque eu sei que o Vasco tem uma questão financeira que dificulta. Eu venho falando isso aqui com vocês. Não é fácil você contratar bons jogadores, jogadores de uma prateleira mais acima, que de fato você tem a ideia inicial que eles vão contribuir, que eles vão ajudar, porque tudo pode acontecer no mundo da bola. Mas a contratação do Jean Davi, em todos os aspectos, ela assusta. Ela assusta demais. Ela assusta demais. Em relação ao Felipe, que eu imaginei que era um cara que, pô, entende de bola, Pedrinho, né, Marcelo Santana. Assusta em todos os sentidos, porque é um atleta que não tem a menor condição de jogar no Vasco. A menor condição de jogar no Vasco. E aí o Pedrinho, né, numa coletiva dessa, falou que é jogador de seleção e tudo mais. E eu vou repetir o que eu já falei aqui. Cara, o Jean Davi ser jogador de seleção do Chile, cara, é um problema pro Chile. Não justifica a contratação, é um problema para o Chile. O futebol tá caminhando pra merda. Porque isso não justifica a contratação desse atleta, que até deu um chute de canhota lá, né, família vascaína. É isso, deixa eu, né, caminhar aqui com o nosso vídeo, prometo que vai ser rápido. Eu quero trazer aqui várias opiniões do Zupac, do Paulo Nunes, e aí eu vou pontuar aqui uma visão do Fernando Campos, para depois a gente trazer aqui o Fábio Carille e debater e projetar esse clássico aí contra o Flamengo. Tá na tela. O Vasco, no Campeonato Carioca, de quando o Fábio Carille de fato assumiu, os jogadores entraram, acho que foi na 4ª rodada, o Vasco fez, no meu entendimento, 2 bons jogos, os 2 primeiros jogos, contra a Madureira e contra a Portuguesa da Ilha. Dali por diante, Maricá, Volta Redonda, o clássico contra o Botafogo, contra o Fluminense, que perdeu de virada, que foi muito ruim, e o jogo de hoje, são uma sucessão de jogos que parece que eles só pioram, né? Só pioram. E aí isso gera preocupação. E é uma preocupação que ela vem em diferentes níveis, né? Porque há uma preocupação com a qualidade do elenco, claro que há. Há uma preocupação com questões táticas do encaixe entre treinador e time, claro que há. Hoje, para além dessas 2 dificuldades que o Vasco tem, o nível de intensidade do jogo, de entrega do Vasco para o jogo, foi muito baixo. E aí torna o jogo insuportável. O jogo foi, durante vários momentos, insuportável de assistir. Um jogo lento, o Vasco lento, pouco interessado. E não é interesse de os jogadores não queriam jogar. É de intensidade mesmo. Então, assim, são jogos, no meu entendimento, tirando os 2 primeiros, que me chamaram a atenção, até pela maneira que o Vasco que o Vasco foi nas mãos do Fábio Carille, um time de controle, aproximação, troca de passe, era essa a tentativa e fluiu, no meu entendimento, bem nos 2 primeiros jogos. Dali por diante, o que a gente vê é um time com um pouco padrão, não conseguindo realizar essas tarefas e perdendo muita intensidade de jogo. E hoje foi um jogo, assim, muito fraco. O Vasco ainda está na zona de classificação, o Sampaio Corrêa com esse empate é o 4º colocado, entra em zona de classificação, mas quando a gente pensa a longo prazo, né, e não é para agora, é para o longo prazo mesmo, o Carioca não é tão importante assim, ou não é importante, mas a preocupação existe, né? O Vasco é um time e é um clube que inspira a atenção do seu torcedor em vários pontos. Hoje foi mais um dia
assim, pro vascaíno riscar, porque foi um jogo péssimo, horroroso. A falta das peças, né, que provavelmente deve estar incomodando o Carille demais, que primeiro, os jogadores de velocidade de lado que ele não tem. O Carille ama jogadores de velocidade de lado. O trabalho dele sempre foi assim, desenvolvido com essa condição. Agora, no meio campo, isso que me incomoda. Você vai, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, você não pode jogar com 3 jogadores com funções de marcação, né? Então, você jogou com o Hugo Moura, você jogou com o Tietê e com o... E com Jair. o Paulinho. Paulinho, desculpa. Com o Paulinho. E o Paê sozinho não, na hoje frente. Jair. Hoje Jair. Paulinho não estava hoje. Jair, isso. No jogo com o Fluminense foram 4, Felipe. Foram 4. Então, assim, a preocupação dele é tanta em marcar, e aí eu estou plenamente com concordância com o Mansur. Ele coloca esses 3 jogadores e fica aberto. Ele não consegue, porque esses jogadores erram muitos passes, não cria. Então a bola bate e volta toda hora. Não dá tempo desses caras respirarem, não dá tempo do sistema defensivo. E assim, com todo respeito, o Payet e o Coutinho no jogo onde ele ficou com 25 minutos, ele fez um gol e não pegou na bola. Então assim, você tem os 2 jogadores criativos para fazer essa bola circular de um lado para o outro, para chegar no Verratti, que ele tá se matando lá, coitado. O centroavante, que ele sai exausto, mas ele pega pouquíssimo na bola. Então, assim, quando você tem jogadores que não estão em condições, no mínimas físicas, aí é muito complicado. Daí, só para complementar, o Fernando Campos, vascaíno, da ESPN, jornalista, disse o seguinte: é melancólico ver um jogo do Vasco. Mais uma atuação terrível da equipe em 2025, que escancara a limitação do elenco. Time lento, sem aproximação, sem intensidade, que não faz ideia do que fazer com a bola. Jogam parados, distantes e não conseguem construir uma jogada. É até covardia cobrar só o Carille, quando o treinador não tem opção de velocidade e qualidade para mudar o estilo da equipe. Preocupante é pouco. Eu concordo plenamente, né, com as falas ali do Zupac, fez uma leitura correta, né? Eu nem acho que o Vasco demonstrou aquela bola contra Madureira e Portuguesa, não acho, até pontuei isso no jogo contra o Madureira, a galera ficou falando aqui, pô, Thiago, mas início de temporada, tudo mais, e né, foi comprovando o que eu estava pensando no jogo ali contra o Madureira, Portuguesa, a dificuldade que o Vasco ia ter. Eu falo isso desde o ano passado, né, quando a galera criticava muito o nosso treinador, e eu sempre falei isso aqui, vocês estão de prova, né, que o Vasco é um time difícil de organizar, é um time difícil de treinar, porque é um time que possibilita para o treinador tentar aplicar um futebol que não existe no mundo hoje. Todos os times têm jogadores de velocidade. O Vasco não tem. O Vasco não tem. E isso, de fato, assusta. Eu nem acho, né, que é uma questão dos 3 volantes, que o Paulo Nunes pontuou ali, mas a gente vai debater isso, né, mais pro final do vídeo, porque o Carille também ficou até contrariado com essa pergunta de jogar com 3 volantes contra o Sampaio Corrêa. Mas vamos lá, deixa eu passar aqui também as respostas do Carille, visando o clássico, essa questão dos 3 volantes. Eu vou passar também, né, o Felipe, a discussão do João Vitor com o torcedor. Olha só. E a gente tá mostrando aí uma parte do estádio onde tá lá o Felipe e também integrantes aí da comissão técnica, né? Integrantes dos caras que comandam o Vasco. Então, não é o que eu decidi começar, eu venho jogando assim desde o início, né? O Tietê é um segundo volante que chega, com o Paulinho também, para dar esse suporte para o Payet ali junto com o Verratti. A gente conseguiu encher o campo deles, então não foi uma escolha de hoje, está sendo uma ideia pelas peças que eu tenho, né? E estou potencializando isso da gente entrar no campo adversário com a bola e procurar fazer as movimentações perto da área. Não, a gente está priorizando tudo, isso aí, enquanto a gente estiver nas competições, a gente tem que pensar em tudo. Nos preparar para o Clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo, né? Trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão. Então, nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado. Você viu um peso maior nesse jogo? Não, é um início de trabalho. Internamente a gente tem que estar com a cabeça boa, cabeça tranquila e saber o que a gente quer, né? É um início ainda, está dando um mês de trabalho agora, já com 6, 7 jogos, não sei, desse grupo. Então, é claro que acende um sinal de alerta, mas aqui dentro a gente tem que estar com a cabeça tranquila e todos sabendo o que a gente quer. Assim, destacando primeiro, né, a questão ali do Felipe e do João Vitor, eu vejo um lado positivo. É claro, né, tem que ter trabalho, tem que melhorar muita coisa, tem que chegar os reforços, mas isso é uma mensagem que não tá legal. Internamente tem esse entendimento. O Felipe tava ali
meu Deus do céu, que tá terrível de assistir, tá terrível de ver. E o cara bater boca com o torcedor, é que ele tá incomodado também e sabe que tá terrível. Tá horroroso, a coisa tá muito feia. É como eu disse, o Vasco não jogava assim quando tinha Marquinhos Gabriel, Morato, no Campeonato Carioca, né? Até na Série B foi terrível de ver. Mas nível Campeonato Carioca, rapaz, o Vasco tá fazendo assim, atuações que dói muito. Com times piores, o Vasco não praticava isso. Então está terrível. Então esse é um ponto que parece que internamente todo mundo sabe que está pavoroso e alguma coisa tem que acontecer. Claro, do lado de fora do campo, quero dizer, na gestão, os reforços têm que chegar e o trabalho do Carille também tem que ter algumas modificações. Calma, entendendo que é muito difícil isso acontecer. Em relação ali, né, até o que o Paulo Nunes pontuou dos 3 volantes e também foi uma pergunta ali na coletiva, eu não acho que isso seja um problema, gente. Isso não é o problema. Jogando com 3 volantes. O Tietchan tem característica de marcação? Não, o Tietchan sempre foi um segundo volante, né? Com característica de jogar mais à frente. Joga de ponta, joga disso, joga daquilo. Então não é que vai estar, né, defensivo. Jair também não, um cara de qualidade. Então o problema do Vasco não é os 3 volantes. Não é 3 volantes de marcação. Não é isso. Tietchan e Jair não é. Tietchan e Paulinho também não é. O Vasco jogou com um volante ontem, com característica de marcação, que é o Hugo Moura. Só que o grande problema disso tudo, Carille, é que o Vasco mesmo com esses jogadores, né, a gente entendendo, povoando ali o meio-campo, o Vasco não consegue proteger a defesa. É um time muito exposto. É um time que, né, os adversários conseguem mano a mano com os zagueiros todo o tempo. Todo o tempo. Ou você corta, ou se você falha, o cara sai quase na cara do gol. Que é o que acontece com o Oliveira, né, errando bastante nesse sentido. Então você joga com 3 volantes. Você não tem posse de bola, você não consegue fazer triangulações, né? Ajudar jogadores de frente também, colocar, né, em condição de fazer alguma jogada, você não consegue marcar. Então a ideia precisa mudar. A ideia precisa mudar em relação a esse clássico no sábado. Agora, você olha para o banco de reservas do Vasco, aí você vai me perguntar, Thiago, mas mudar como? Olha isso, gente. Olha isso, eu não vou falar, olha isso. Olha os jogadores que o Vasco tem pra frente, Domingues, Maxwell, Jean Davi, Teixeira, Bruno Lopes, tá terrível, tá assustador. E na nossa cabeça, o que a gente tinha de ideia, o que ia funcionar, que era o meio-campo do Vasco, é um dos piores setores, ou o pior setor do Vasco. Não é pior porque o ataque, né? Na verdade é pior sim, porque o ataque não tem as opções. O meio-campo que a gente, poxa, caraca, vai funcionar, não funciona, tá terrível, tá horroroso, tá muito ruim de ver. Então assim, o que eu proponho pro Carille hoje, né, já que ele está tentando jogar de um jeito que não é a zona de conforto dele, é mudar a forma de jogar e tentar encaixar no que ele entende, no que ele gosta. Agora, como? Sem as opções. Irmão, faz qualquer coisa. Porque pior que isso aqui, pior que essas últimas atuações, não tem como. Não tem como. Então, se ele gosta de jogar no 4-3-3 e 4-2 não sei o que lá, irmão, faz isso. Como, Thiago? Faz isso com Alegria, faz isso com o Zuccarello, faz isso com alguém. Porque hoje o Vasco não tem absolutamente nada. Então, tenta trabalhar com esses atletas atrás da linha da bola, organizar a defesa, joga com o Hugo Moura, Paulinho, que são jogadores mais físicos e vai ter um jogador de marcação. Aí você tem o meio armador, vai ser o Coutinho, e Zuccarello por um lado, e nem é jogador de beirada, a verdade é essa, ele não é. Alegria pelo outro e Verratti na frente, todo mundo atrás da linha da bola. Tenta colocar o seu estilo de jogo dentro dessas opções que você tem. Porque você fugindo dos seus conceitos, você não tem esse recurso, você não tem essa qualidade, o Vasco não consegue performar, não tem aproximação, não chega tocando a bola, o Vasco hoje não tem nada. Então é muito melhor, dentro do que você tem, tentar colocar a sua ideia hoje, que eu não estou dizendo que vai funcionar, tá? Mas é pra ver. Porque do jeito que tá, não dá. Então joga na sua forma de jogar, joga com 3 atacantes, joga com jogadores de beirada, com o que você tem. Alegria, Zuccarello, vai ser o Bruno Lopes. Thiago, mas isso... Eu sei, mas pior que isso não vai ficar. Porque além de tudo tem um detalhe, que é a questão física. O Vasco, fisicamente, com essa forma de jogar, é trágico, é horrível. Eu acho que, né, jogadores aposentados jogam na mesma intensidade que o Vasco. Então tenta trazer para o campo juventude, né, correria, qualidade vai ser difícil. Os jogadores do Vasco sentem a pressão, mas tenta trazer isso, né, sangue novo, pulmão para dentro de campo. Porque, como eu disse, pior que isso não fica.